Olá, eu sou a Meg do Ateliê Saint Germain dos Quatro Elementos e hoje nós vamos conversar sobre a prosperidade do Mestre Saint Germain. A gente vai falar sobre prosperidade porque eu não conheço ninguém que possa viver bem com problemas financeiros. Ninguém fica bem se está devendo dinheiro, se toca o telefone alguém cobrando, mesmo que não seja alguém cobrando, só de tocar o telefone você já está preocupada que pode ser um cobrador. Então, prosperidade é um assunto muito importante, por mais que ele seja extremamente material, é alguma coisa que faz parte do nosso dia a dia. E a gente tem que se preocupar com isso, sim. Só que o programa de hoje não chama-se só prosperidade, é prosperidade do Mestre Saint Germain. E que diferença tem entre essas duas prosperidades? Na realidade, muita. Durante o decorrer do programa, a gente vai ver que a prosperidade do Mestre Saint Germain, ela tem a ver com prosperidade financeira, emocional e espiritual. A gente vai falar de prosperidade num sentido geral, porque não adianta nada você ter dinheiro, estar bem financeiramente e estar muito infeliz. Materialmente você está bem, você tem conforto, mas isso não fez a tua vida toda completa. Então, a prosperidade que o Mestre Saint Germain está propondo para o planeta Terra é uma prosperidade total. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Antes da gente começar a falar da prosperidade de Saint Germain, a gente vai conversar um pouquinho sobre por que as coisas não dão certo a nível de prosperidade para mim. Por que eu estou com dificuldades materiais? E isso tem a ver com crenças. Tem a ver com as crenças que eu adquiri desde quando eu era pequenininha. Você pode, por exemplo, ter ouvido que o dinheiro é sujo. O que você absorve quando você escuta falar isso? Não adianta ter dinheiro, o dinheiro é ruim. Ou então ter sido criada numa família extremamente religiosa que dizia que a pessoa que tem dinheiro não é uma pessoa humilde. Então, o bonito era ser pobre. E como que essas crenças vão atuar na sua vida? Criando obstáculos. Essas crenças não ficam dentro de você. Essas crenças saem através dos seus pensamentos e vão agindo, fazendo com que situações difíceis de ser trabalhadas, situações que não deixem você evoluir, acabem acontecendo e a tua vida financeira não vai para frente. Pelo contrário, quando você começa a ter um entrave, vem outro, outro e outro. E o que não ficou, o que não estava bom, fica muito ruim. Então, como é que nós vamos fazer com essas crenças? Você vai primeiro identificar, aí você vai mentalizar a pessoa falando, a pessoa te dando aquele ensinamento, vai pegar aquela cena, imaginar um saco de lixo grande, sabe desses sacos pretos normais que a gente usa em casa, vai jogar aquela cena dentro. Amarra o saco de lixo e joga fora. Imagine um abismo enorme e você joga o saco lá dentro. E acabou. Cada uma das crenças você vai fazer isso e várias vezes ao dia. Até aquilo, você sentir que você está esvaziada daquilo. E para complementar, cada vez que você joga o saco de lixo no abismo, você sente que você está tirando esse negativismo de dentro de você e você pensa o seguinte: dinheiro é bom porque traz libertação. Você vai repetir esta frase muitas vezes por dia. Cada vez que você jogou o saco com a crença negativa, você fala isso para você. Por que o dinheiro traz libertação? Porque se você quer fazer um curso e você não tem dinheiro, você vai ficar na ignorância. Se você quer fazer uma viagem para conhecer uma outra cultura, conhecer um outro país e você está sem dinheiro,
você não vai fazer sua viagem. Então, nós vamos lidar com o dinheiro com o peso que ele tem no planeta Terra. A gente precisa de dinheiro, sim, porque o dinheiro é a nossa moeda de troca. Se fosse barra de ouro, se fosse diamante, ou se, por exemplo, o caro aqui fosse o alumínio, a gente ia ter que trabalhar nesse sentido, para ter facilidade de conseguir bens materiais e usar esses bens não no sentido de humilhar uma outra pessoa, não usar esses bens de uma forma negativa, mas usar de uma forma positiva para que ele traga coisas boas para a tua vida e para a vida de quem está com você. Mas, além de todas essas crenças que a gente vai trabalhar, a gente vai conversar um pouquinho também sobre o que é essa prosperidade de Saint Germain. Você já deve ter ouvido falar em a Idade do Ouro. E a Idade do Ouro se deu há 50 mil anos atrás. E a gente tem notícia de uma encarnação do Mestre Saint Germain, onde ele era um imperador. E era um imperador muito justo. E nessa época existia paz naquele império, existia prosperidade, a saúde ia muito bem e não havia guerra. Então o povo vivia em paz, eram pessoas muito cultas e não faltava nada de bem material para nenhuma das pessoas. Miséria era uma palavra que eles não tinham conhecimento do significado. A falta não existia. E esse é o plano que Saint Germain tem para o planeta Terra para se realizar nos próximos 2000 anos. E essa é a energia que a gente está conectando agora, que eu estou conversando sobre ela e que a gente vai procurar estar sintonizada para que ela aconteça na nossa vida hoje. E se a gente não conseguir hoje, não faz mal, eu vou continuar tentando, porque pode ser que daqui a hoje, mais meio-dia, eu consiga. E se eu não conseguir entre hoje e mais meio-dia, vai ser amanhã à noite, mas eu tenho certeza que eu vou conseguir trazer isso de bom para mim. Voltando um pouquinho a essa era do ouro, a era do ouro que a gente está, que Saint Germain pretende instalar novamente no planeta Terra. Como que isso podia acontecer? Tudo que era relativo à cultura era colocado em primeiro plano. Todas as pessoas tinham acesso à educação, a cursos, a aprendizado. As pessoas eram cultas. Então, muita mesquinharia, muita coisa negativa já era deixada de lado. E, acima de tudo, nas próprias escolas já se tinha um aprendizado que hoje nós, seres humanos, não temos, que era conhecimento da centelha divina. Saint Germain fazia questão absoluta que cada uma das pessoas daquele reino tivesse consciência que era um Deus manifestado através da centelha divina, que é a mesma coisa do que o eu superior. Então, a partir do momento que eu tenho dentro de mim um pedacinho de Deus, eu sou um Deus encarnado, assim como o meu irmão, assim como a pessoa que está do meu lado. E se todos temos uma centelha divina, na realidade todos somos irmãos. Muitas religiões se tratam entre irmãos. Mas esse é o sentido do irmão, é você saber que você tem um pedacinho de Deus dentro de você e aquela outra pessoa que está do teu lado também tem. Então o respeito pela outra pessoa é muito grande. Eu não vou tentar, por exemplo, puxar o tapete do meu companheiro, da pessoa que está próxima a mim, tentar prejudicá-lo, porque existe um Deus em mim, existe um Deus dentro dele. Então, o que fazia diferença nesse império que Saint Germain comandava era esse conhecimento sobre a centelha divina, que hoje nós temos que ter, e saber que existe a perfeição dentro de mim. Ela ainda não tomou conta de todo o meu ser, mas eu tenho que estar sempre em contato com ela, e é através dela que eu sei que eu posso e que eu vou conseguir tudo o que eu quero, porque Deus habita em mim. Este é o significado de Deus habita em mim. E através desse conhecimento que eu estou tendo hoje,
e que os nossos irmãos, se não estão tendo hoje, vão ter amanhã, vai começar a haver paz entre as pessoas. Ninguém quer tirar o que é de ninguém. O que é meu porque a mim pertence. E assim as coisas vão entrando todas no seu lugar. E as pessoas vão passar a viver com paz, com harmonia, com saúde e com prosperidade. Eu queria falar ainda mais um pouquinho sobre as encarnações de Saint Germain. Algumas, assim, que foram muito importantes. Uma próxima encarnação, que ele viveu como Mago Merlin, na Inglaterra. E a Inglaterra era um país que naquela época era só invasão. Era um povoado invadindo o outro, saqueava. Aquilo era terrível. Quando havia um saques, os povos eram roubados, eram judiados, eram mortos, famílias eram mortas. Em alguns casos, metade das famílias eram mortas, o que era muito pior. Então ficavam, às vezes, crianças e os pais já não estavam. O que Saint Germain fez como Mago Merlin? Ele aconselhou o rei Arthur, e o rei Arthur foi sábio e o ouviu. E através de uma estratégia que o mestre Saint Germain tem dentro dele e passou para o rei Arthur, essas invasões foram terminando. E foi havendo paz porque foi havendo unificação na Inglaterra. E o Mago Merlin, com toda a alquimia que conhecia, foi passando esses conhecimentos e foi unificando a Inglaterra e fez com que houvesse paz dentro dela. Paz essa que hoje a gente não tem, mas que Saint Germain pretende instalar no planeta Terra e que os povos vão parar de guerrear um com o outro e um matando seu próprio irmão. Saint Germain já era ascensionado quando ele pediu para voltar ao planeta Terra. E ele voltou ao planeta Terra como Conde de Saint Germain. Ele nasceu na França e o plano que ele tinha para aquela encarnação era exatamente fazer a mesma coisa que ele fez na Inglaterra como Mago Merlin e evitar a Revolução Francesa. E ele tentou, através de contatos que ele tinha na corte com o rei, tentar fazer com que a França se transformasse numa república. Mas o rei, muito ignorante, não ouviu o Conde de Saint Germain. E tanta sabedoria foi perdida. E o reinado foi por água abaixo da mesma forma e houve a Revolução Francesa. Sofreram os nobres, sofreu o povo passou fome, o povo foi torturado. Mas, mesmo assim, Saint Germain continuou sua vida. Apesar dele ter a aparência de um homem de 40 anos, tem-se notícia que, na realidade, ele viveu mais do que 200. Por relatos que foram feitos por pessoas. Ele não envelhecia porque ele conhecia os segredos da alquimia. Ele, inclusive, passou pela vida de Napoleão Bonaparte e tentou aconselhar Napoleão também a fazer a república na França. Mais uma vez, ele não foi ouvido. Ele não teve o sucesso que ele queria nessa encarnação. E depois de 200 e poucos anos, apesar de vivendo com aparência de 40, 45, Mestre Saint Germain desencarnou e continuou todo esse processo no plano etérico, acompanhando inclusive o Mestre Jesus, que estava terminando o seu processo de evolução através do amor do planeta. A gente não pode esquecer que Mestre Saint Germain foi também São José, que foi o ser que recebeu o menino Jesus para guiá-lo, para protegê-lo e para que ele conseguisse chegar ao final da sua vida com sua missão cumprida. Então, nosso planeta está realmente nas mãos de um mestre ascensionado que tem tudo para trazer a idade de ouro novamente para esse planeta e para instalar a prosperidade no nosso planeta a nível físico, mental, emocional e material. No próximo bloco, eu vou dar uma dica muito legal da energia de Saint Germain que pode entrar hoje na sua vida. Eu espero você lá.